Olá a todos. No meu último vídeo, eu falei sobre a ferramenta Deeply. Entretanto, na sequência desse vídeo, eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas que seguem o canal e outras que seguem o meu trabalho a comentar que de facto já utilizaram esta ferramenta, mas que não acharam assim tão simples quanto isso, porque a ferramenta cometia alguns erros. Bem, não sei se é bem a ferramenta que comete alguns erros, talvez tivesse ficado a faltar explicar quais é que são as principais dificuldades que podemos sentir a utilizar esta ferramenta que eu acho tão útil, mas que realmente não é assim tão simples ou que tem aqui alguns detalhes que temos que ter atenção. Bem, o primeiro grande problema do DIPA, se podemos chamar um problema, é que ele escreve realmente muito bem. E quando nós somos mais exigentes, também esperamos o mesmo da ferramenta. E, portanto, a tradução até parece fluida, correta, elegante, se tivermos esse aspecto em conta no nosso discurso. Contudo, criamos aqui uma falsa sensação de segurança e temos a tendência de copiar todo o texto sem o verificar. Bem, esse é um risco que corremos se estamos a traduzir para uma língua que não dominamos. Eu, se traduzir para chinês, para mim estará sempre certo porque eu não domino a língua. Eu aconselho a utilizar esta ferramenta para uma língua que nós podemos não dominar a 100% ou com o rigor que pretendemos, mas que sabemos qualquer coisa. Talvez no meu caso, inglês, espanhol, francês, um bocadinho de alemão, mas só mesmo um bocadinho. Para quê? Para que possamos pedir essa tradução, mas com o texto escrito de forma correta e que também que a ferramenta possa entender. Por vezes eu escrevo demasiado rápido nesta ferramenta e a ferramenta traduz-me para coisas que não era bem isso que eu queria. Vamos imaginar, eu hoje tenho uma reunião às 17 horas e por isso vou chegar atrasada e gostava de avisar. Obrigada. Pronto. Está um português um bocadinho corrido demais, não tem vírgulas, não tem grande coisa. Eu, se calhar, estou à pressa, quero avisar alguém noutra língua que estou atrasada, mas escrevi uma frase, claro, que em português também não fica muito bem, só que eu tenho muita urgência e quero que a máquina perceba tudo o que eu quero e que traduza corretamente. E ele disse: Ok, eu tenho uma reunião às 5h30, hoje eu irei estar atrasada, ou irei chegar atrasada e quero avisar, obrigada. Não ficou mal de todo. Contudo, eu meti o eu. Às vezes eu coloco coisas como gostei muito da comida, estava deliciosa, quero avisar que vou chegar tarde, com erros não dá, à nossa reunião. Obrigada. Algo deste género, super rápido. Eu gostei muito da comida, está deliciosa, eu quero avisar que vou chegar tarde para a nossa reunião. Obrigada. Se a nossa linguagem for corrida, a tradução vai ser corrida. Se nós não tivermos cuidado com alguns aspectos de linguagem, de formalidade no português, também a ferramenta também não vai ter quando faz a tradução. E por isso algumas pessoas encontram erros subtis no sentido da frase. Um erro que eu encontro muitas vezes é eu dizer ele tem qualquer coisa e a ferramenta traduz para eu tenho ou tu tens e não ele. É um erro subtil, mas é um erro de sentido que estraga a frase. Falsos equivalentes nas traduções, perdas algumas nuances quando eu quero uma palavra específica ou quando eu quero um sentido específico aparece outro. Portanto, atenção, o nosso português tem que ser correto, muito bem escrito, para a tradução também ser. Outra dificuldade, e também falam disso, eu coloco ali uma minuta ou um documento jurídico, ah, ou de outra área qualquer, mas para mim é mais fácil falar da área jurídica. Eu quero uma tradução íntegra, correta, fiel, rigorosa de um documento jurídico. O DeepL traduz uma língua, não um sistema jurídico ou um detalhe jurídico, nem faz consulta jurídica. Portanto, o que é que pode acontecer? Traduções corretas linguisticamente, mas juridicamente incorretas. Porquê? Porque os termos não são iguais entre o português e o inglês. Como vocês sabem, o sistema jurídico português é bastante distinto de um sistema jurídico inglês. Estamos aqui no Common Law e num direito português completamente diferente, ou com muitas diferenças, e, portanto, existe um erro silencioso ou um risco silencioso que pode surgir quando nós tentamos colocar um fecheiro, por exemplo, aqui, imagina eu coloco aqui uma minuta e peço a tradução para inglês britânico da minuta na íntegra, tudo igual, tudo correto. Atenção aos termos. O que para mim está correto
para o direito português está correto, para o direito inglês pode não estar. E, portanto, isto é uma máquina de tradução, ou uma ferramenta de tradução de línguas, não de documentos jurídicos, no sentido em que a máquina não vai ter uma percepção jurídica nem uma análise jurídica. Depois, se o documento for muito longo, quanto mais longo for o documento, quanto maior for o documento, quanto maior for o seu conteúdo, mais difícil, não é? E, portanto, é normal que a máquina ou a ferramenta vai traduzir frase a frase, mas pode perder a coerência global do texto. E por isso, se eu estiver com pequenas frases, pequenas mensagens, eu consigo ali uma triagem mais fácil. Quando eu tenho um documento muito grande ou um documento jurídico com muitos detalhes, aí é normal que eu encontre mais falhas, está bem? As máquinas erram, nós também, está bem? E, portanto, estas falhas acontecem. Eu apresento aqui as ferramentas como sendo úteis e vantajosas naquilo que é o nosso dia a dia, mas há sempre questões que temos de ter atenção, está bem? Ponto muito sensível que já me falaram, eu sei que sim, mas já falei noutros vídeos, volto a reforçar. A questão dos dados. Atenção, eu vou colocar aqui um documento, um contrato, uma minuta, um parecer. Quero esse documento em inglês. Estamos a colocar dados pessoais, possíveis dados sensíveis, sigilo profissional, entre outros dados, numa ferramenta online que tem os seus riscos, que tenho que fazer mais vídeos sobre isso. E o risco existe, está bem? Não é só tecnológico, é jurídico, é ético, é profissional. Temos que pensar muito bem o que é que vamos colocar aqui, quais é que são os documentos. Ah, mas eu precisava muito deste documento muito rapidamente, é só colocar, passa para inglês, português não, passa de português para inglês, super rápido, era o que eu precisava. É verdade, mas os riscos existem. Está bem, temos que pensar neles. Então, o Deeply não é um problema, muito pelo contrário, o Deeply é uma ferramenta com IA, é neutra, falha às vezes. É uma excelente ferramenta de apoio, eu uso no meu dia a dia, recomendo sem dúvida nenhuma, mas temos que utilizar como qualquer outra com um pensamento crítico, uma revisão humana, a responsabilidade que nós temos de ter no nosso dia a dia. Não elimina aqui o nosso dever de diligência, está bem? Às vezes até muito pelo contrário, aumenta aquilo que eu vou escrever aqui, eu tenho que validar ali naquela outra língua, dentro daquilo que são os meus conhecimentos, e eu tenho que ter a certeza que não estou a partilhar nenhum dado indevido, dados que eu não devia, está bem? Portanto, as vossas perguntas, as vossas questões estão sempre muito úteis, eu agradeço imenso. Acho que este vídeo foi necessário, porque sim, tal como outras ferramentas, tem as suas dificuldades, tem os seus erros, mas ainda assim, sem dúvida nenhuma, que eu recomendo para o uso do dia a dia. Obrigada e até à próxima.